Olá, eu sou Odete Costa, antropóloga, e aqui nós falamos sobre assuntos de antropologia, sociologia, ciências humanas, e hoje nós vamos falar sobre a formação do Estado, a origem da formação do Estado. São essas três coisas que sempre vão pautar todos os estudos aí que nós vemos sobre o surgimento do Estado. Ou que foi por causa de guerra, ou foi por causa de religião, ou foi por causa de luta de classes. Aí dentro desse lance aí, luta de classes, tem o capitalismo e tal, e que muitos apontam e que com certeza foi um dos pontos que ajudaram com que o Estado tivesse a necessidade do seu surgimento. O termo Estado moderno ou Estado-nação representa um determinado modo de organização do poder. Surgiu onde? Surgiu na Europa, como forma de superação do regime feudal, e surgiu a partir do século XIV. Esse modo de ordenamento político se difundiu por outros continentes e assumiu diferentes formas ao longo dos séculos. O termo nação, no caso, refere-se ao compartilhamento de mesma língua, costumes, história, tradição de um grupo, e isso cria uma noção de pertencimento nos indivíduos, que passam a se identificar como um povo. Mas tá, o que vem a ser o Estado moderno? E quais são as suas principais características e formas? Bom, o surgimento do Estado moderno está associado a um modo específico de organização social do poder político. Olha, presta atenção. É um modo específico de organização social do poder político. Mas o surgimento do Estado não possui um único conceito. Existem diversas definições para essa forma de organização, que nós passaremos a chamar simplesmente de Estado, ok? Sempre que você vir aí em algum lugar alguém falando, vai usar esse termo. Para nós falarmos sobre essa organização, nós vamos usar o termo Estado, beleza? Segundo Bobbio, trata-se de uma organização social muito complexa, caracterizada pela centralização do poder, fundamentada na afirmação do princípio da territorialidade, da obrigação política e sobre a progressiva aquisição da impessoalidade do comando político. Calma, que nós vamos explicar o que é isso. Essa centralização, que se opõe ao policentrismo do poder dos senhores feudais, lembra que eram vários, eram poucos, né, em questão de gente, mas eram alguns consideráveis que estavam ali com o poder nas mãos e que definiam tudo sobre todos, eram senhores feudais. O Estado, ele centraliza tudo nele. E o Estado, ele não é uma pessoa, ele pode ser representado por pessoas, mas ele não é uma pessoa, ele não é um indivíduo, é uma entidade, é uma organização, é todo um complexo que todas as pessoas estão debaixo do seu poder. E essa centralização ela é definida por Max Weber como o monopólio da violência legítima de um território delimitado. Ou seja, o Estado detém o controle sobre todas as fontes legítimas de violência, por meio de instituição como a polícia, né, que usa a violência para manter a ordem dentro do território e controlar os cidadãos, e as Forças Armadas, que é a violência contra outros estados. Bom, eu não preciso nem ficar gastando muito tempo com isso, que você já sabe, você já conhece essa questão da violência legítima, né, na prática, no dia a dia. Se você for negro, então, você já sabe melhor que qualquer outro. As formas e características que o Estado assumiu ao longo da história são variadas. E aí nós vamos ver agora as mais comuns. Estado absolutista. Sim, nós tivemos essa fase. A primeira manifestação histórica do Estado moderno foi o absolutismo, caracterizado pela unidade territorial e pela concentração do poder na figura do rei. O Estado absolutista, que predominou na Europa entre os séculos XVI e XVIII, fundamenta-se na centralização do controle das atividades econômicas, da prática da justiça e do comando sobre o Exército Nacional.
Um exemplo do poder absoluto conferido aos soberanos ocorreu na França, no reinado de Luís XIV, o Rei Sol, cuja concentração dos poderes ficou imortalizada na frase: "O Estado sou eu". Ele dizia que o Estado era ele. Bonito, né? Um dos principais pensadores do Estado absolutista foi Thomas Hobbes. Grava esse nome. Muito importante, porque é a partir dele que começa toda uma discussão sobre o poder do Estado, a necessidade do Estado. Ele afirmou, Thomas Hobbes, que o ser humano é egoísta. Esse ser humano egoísta, ele coloca o bem do outro em segundo plano e ele coloca o bem dele mesmo em primeiro plano. E essa índole, ela é elaborada a partir do que Hobbes denomina estado de natureza. Se o homem está em estado de natureza, ou seja, não tem imposição de poder nenhum sobre ele, ele está por conta própria, por si próprio, ele vai ser extremamente egoísta e o forte vai suprimir o mais fraco. Se você tem ali a sua propriedade, você está lá de boa, você plantou uns tomatinhos, umas abóboras, aí você está ali todo felizinho, aí chega alguém que é mais forte do que você, toma a sua propriedade. Porque o homem é o lobo do próprio homem, certo? E essa é a teoria de Hobbes. Então, o estado de natureza é um estado de todos contra todos, de uma guerra permanente. Assim, a função do Estado, ela se torna fundamental. Por quê? O Estado vai providenciar segurança para todos, vai assegurar a paz. E isso exigirá que cada indivíduo transfira parte do seu direito natural sobre todas as coisas por meio de um contrato social. Grava, Thomas Hobbes, contrato social. Que é isso? Esse contrato social é: eu abro mão da minha liberdade para que eu tenha tranquilidade. Basicamente é isso. Abro mão da minha liberdade para que eu tenha tranquilidade, para que eu possa ter a minha propriedade, para que eu possa ir e vir em paz. E quem me providencia isso é o Estado. Thomas Hobbes, só para você conhecer um pouquinho mais dele, ele foi um filósofo e teórico político inglês. Sua obra mais conhecida é Leviatã, publicada em 1651, e a ideia desse livro era o quê? A defesa do absolutismo e a elaboração da tese do contrato social. No período em que ele viveu, a Inglaterra dava início ao seu grande império. Então, note, olha, Thomas Hobbes está aqui defendendo a ideia do absolutismo, de ter o poder ali na mão de poucos, mas ele já estava vindo com a ideia de Estado e tal, de contrato social, estava muito assim embrionária a coisa. Então, nós não paramos por aí, né? A coisa evoluiu. Aí nós chegamos no Estado liberal. O que é o Estado liberal? Aqui começa o pesadelo do pobre. Por quê? O Estado liberal ou burguês foi inspirado pelos ideais da Revolução Francesa. Quais são os ideais? Quais eram os ideais? Liberdade, fraternidade e igualdade. Opa, falei fora da ordem. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esses princípios moveram as lutas políticas da burguesia contra o absolutismo na Europa, entre os séculos 17 e 18. Os fundamentos do Estado liberal são a soberania popular e a representação política, ou seja, o poder é do povo que exerce por meio de representantes, que são os partidos políticos e as pessoas. Ok, beleza até aí, né? Bonito. É isso mesmo. Só que depois a coisa foi degringolando e o Estado liberal, depois nós vamos ver o neoliberal, vocês vão ver que eles não se importam muito com os pobres. Os fundamentos do Estado liberal são a soberania popular, né, eu já falei, e John Locke é aquele que levanta a bandeira. Ele nasceu em 1632 e ele morre em 1704. Ele nasceu na Inglaterra e ele começa a discordar de Hobbes. Note que os estudos, eles sempre vêm do anterior, né? Eu pego o anterior e eu começo a ver os defeitos, ver aquilo que não encaixa, e a partir daquele estudo eu crio um novo. Ninguém cria nada do zero, né? Tá sempre criando algo a partir do outro. É aquela velha história, subir nas costas do outro para ver mais longe. Então, John Locke, ele discordava de Hobbes em relação à natureza humana e ao absolutismo. Eu concordo um pouco com Hobbes, porque eu penso que se deixar o ser humano sozinho, sem nenhuma regra, ele realmente vai pensar somente em si. Isso aí
nada a gente não pode jogar fora assim, falar, não, tá, não servia para nada. Serve. Então, agora o absolutismo não, né, gente? Tem dó. Aí ele discorda das ideias de Hobbes e ele atribui o controle das liberdades individuais e a defesa da propriedade privada ao Estado. Então, ele reforça essa ideia de que precisa de um Estado para poder dominar o homem. Então, ele até entra um pouquinho de contradição aqui, né? Apesar dele não concordar da natureza humana ser assim tão desvairada. Por associar a liberdade e a autoridade, Locke pode ser considerado um dos principais teóricos do liberalismo político. Então ele faz o liberalismo andar. Aí depois disso vem Montesquieu. Montesquieu nasce em 1689 e morre em 1755. Ele elabora a ideia da divisão dos poderes do Estado. Aqui começa a chegar um pouquinho mais perto de nós, que são o executivo, o legislativo e o judiciário, que nasce da necessidade de se dividir o poder absoluto e o poder concentrado. O objetivo era contestar as ideias absolutistas que justificavam a concentração dos poderes na mão de um soberano, pois a vontade do soberano se confundia com as necessidades do Estado. A história da separação dos poderes é a história da evolução, da limitação do poder político. Isso aqui é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Por quê? Porque o poder estava na mão de um rei, por exemplo. E o rei, ele decidia as coisas de acordo com os humores dele. Se ele estava feliz naquele dia, ele mandava matar poucos. Mas se ele tivesse de mau humor, ele mandava decapitar um monte de pessoas. Porque era de acordo com o humor dele. Tudo errado, né? Então, quando se cria executivo, legislativo e judiciário, aí a coisa já se expande. É aí, vocês estão vendo que nós estamos caminhando no surgimento do Estado, né? Então, na esfera econômica, a principal crítica da burguesia ao absolutismo estava na interferência do Estado. Essa classe social defendia que o Estado deveria agir como guardião da ordem, zelando pela segurança e pela manutenção da propriedade privada. O Estado deveria manter a ordem para que todos pudessem desenvolver livremente as suas atividades, sem interferir nas relações entre os indivíduos. Dessa forma, estabelecia-se a separação entre as esferas políticas, aquilo que era de interesse comum, suscetível à interferência do Estado, e a privada, o que dizia respeito exclusivamente aos indivíduos, não cabendo à regulação do Estado. Aí aqui começa aquela coisa de levantar a bandeira de que o Estado não tem que interferir na economia. Aí surge uma outra pessoa, um ideólogo do liberalismo econômico, chamado Adam Smith. Ele levantava a bandeira da mão invisível. Essa mão invisível, ela regularia a quantidade do preço das mercadorias sem a intervenção do Estado. Para os liberais, o lema era laissez-faire. Que é isso? Deixar fazer. Aí tinha um outro também que dizia laissez-passer, que significa deixar passar. Então era deixar fazer e deixar passar, que expressa a concepção de que as atividades econômicas se autorregulariam por si só por meio da oferta e demanda do mercado e, portanto, não deveriam ser controladas pelo Estado. Aí nós temos um problema. Por quê? Porque se a coisa deixada assim para cada um decidir qual que é o preço que coloca em suas mercadorias, isso não é legal, né? Aí nós voltamos um pouco lá na ideia de Thomas Hobbes, quando ele diz que o homem é egoísta primariamente. E ele sempre vai colocar um preço acima e não tem nada que regule isso. Então o mercado fica ao léu. Então, nesse aspecto, o liberalismo não é legal para quem é muito pobre. E faz crescer um gap, um espaço muito grande em quem tem muito dinheiro e quem não tem. Então vamos conhecer um pouquinho sobre Adam Smith. Ele nasceu em 1723, morreu em 1729, foi um economista, filósofo, escocês, considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Inclusive, tem livros e livros sobre ele. Na obra mais famosa dele, ele fala sobre a investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, que é a riqueza das nações, né? Tem esse título, a riqueza das nações. E ele procura demonstrar o crescimento econômico das nações resultando da atuação de indivíduos movidos pelo seu interesse próprio. Defendia que a iniciativa privada deveria agir livremente com pouco ou nenhuma intervenção governamental. Isso não é legal. Tem que ter um regulamento.
O liberalismo, portanto, não é anti-estatal, ele não é contra o Estado. Ele atribui ao Estado o papel de garantir a segurança pública, resguardar a propriedade privada, só que ele não quer que o Estado regule a questão se eu posso aumentar ou diminuir o preço daquilo que eu quero vender. Então, na visão liberal, o Estado tem como finalidade a garantia da liberdade civil e política, que é liberdade de expressão religiosa e de associação, da igualdade jurídica, igualdade perante a lei e da ordem pública, que é o quê? Estabilidade interna e proteção contra os inimigos externos. Então, o liberalismo, ele não é inimigo do Estado, não grave dessa forma, tá? Esse modelo de Estado liberal, no entanto, promoveu uma acirrada competição entre as empresas, dificultou o desenvolvimento dos pequenos empreendimentos e concentrou o capital na mão de poucos. Viu que eu falei isso lá atrás? Realmente é isso que aconteceu e continua acontecendo. E tal cenário intensificou-se a demanda popular por benefícios sociais, porque quem era pobre ficava pobre demais. Esses benefícios especiais, eles foram muito importantes no pós-guerra, porque tinha competição de mercado, as pessoas ficaram muito pobres, e aí é daí que surge o estado de bem-estar social. Foi logo após a Segunda Guerra Mundial, onde os governos precisaram injetar muito dinheiro nas famílias extremamente sofridas por causa da guerra. E aí nós vamos falar agora do Estado socialista. O socialismo foi a primeira reação sistemática ao Estado liberal. Note, o Estado socialista ele surge para contrapor o Estado liberal. E ele começa a questionar as bases materiais da sociedade, que é o quê? A divisão em duas classes sociais. A divisão entre a burguesia e a classe trabalhadora. Note que o Estado liberal ele surge com os burgueses. Os burgueses, eles eram aquelas pessoas que trabalhavam e que tinham um pouco mais de renda do que a população em geral. Não me expressei bem. Eram aquelas pessoas que eles vieram dos feudos e veio andando, e eles foram acumulando um pouco mais de capital do que as pessoas mais pobres. Eles eram os burgueses. Não tem a mesma conotação que nós temos hoje quando nós dizemos que alguém é burguês. O burguês hoje, no mundo atual, é aquela pessoa que vive de renda, onde ela não precisa trabalhar. Ela não precisa trabalhar para o resto da vida. Ela vive de rendimentos e rendimentos super altos. Então, se eu sou uma médica e eu ganho 100 mil reais por mês, eu não sou burguesa. Por quê? Alguém paga o meu salário. Quem paga o meu salário é que é o burguês. E o burguês, a gente não vê ele andando por aí. Por isso que a gente tem a tendência de achar que o médico é burguês, que o engenheiro é burguês, que o advogado é burguês, quando na verdade não. É porque a classe trabalhadora tem contato com essas pessoas. O médico que trabalha no hospital, ele tem contato com a faxineira, ele tem contato com a recepcionista, ele tem contato com todos os trabalhadores. E aí a tendência do trabalhador é olhar para ele e falar assim, o burguês. Só porque ele tem uma Land Rover, só porque ele tem um carro melhor. Mas na verdade ele é tão trabalhador quanto a recepcionista. Ele tem mais poder de compra? Sim. Ele pode viajar e ir para o exterior? Sim. Mas ele não é burguês. Burguês é aquele que vive de rendimentos e que tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, não é esse burguês. Esse burguês que nós estamos falando aqui é uma outra classificação de pessoas. O socialismo, ele vem para contrapor essa questão e eles colocam que existiam duas classes principais, que era a burguesia e a classe trabalhadora. E a proposta socialista defendia uma profunda transformação nas condições de produção e apropriação da riqueza produzida pela sociedade. O primeiro Estado socialista surgiu com a vitória da Revolução Russa em 1917. E esse Estado socialista foi inspirado nas teorias de Karl Marx e de Friedrich Engels. Os revolucionários bolcheviques conseguiram derrubar o regime czarista russo durante a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 até 1918, o que agravava os problemas sociais decorrentes da industrialização recente do país. O lema dos sovietes russos, que eram os comitês populares formados por soldados, operários e camponeses, era pão, terra e liberdade. Inclusive, esses sovietes, isso fica para uma outra aula, inclusive eu tenho outras aulas já que falaram sobre isso, a questão dos sovietes, de como eles tiravam e colocavam pessoas no poder de acordo com aquilo que eles achavam que eram certo. Que é o que nós temos que fazer aqui no Brasil, né, gente? A pessoa fez coisa errada, não está fazendo o que deveria, a população deveria tirar. Mas, né,
A Revolução Russa visava superar o capitalismo, abolir a propriedade privada e socializar os meios de produção. O Estado teria um papel histórico, pontual e transitório. Olha só que o socialismo queria que o Estado fosse só uma ponte para chegar onde eles queriam. Na verdade, o socialismo é uma ponte para chegar no comunismo, né? E aí a ideia era o quê? Era que esse Estado serviria para estruturar a sociedade e permitir uma livre organização do povo. Marx e Engels enfatizavam que o processo de superação do capitalismo e a construção da futura sociedade comunista necessitava de expansão da Revolução Socialista para outros países. Contudo, isso não ocorreu. Com a morte de Lenin, a ascensão de Stalin, em 1924, foi criado um Estado centralizado e uma economia planificada, cujas diretrizes eram impostas pelo Partido Comunista. Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, conhecido pelo pseudônimo de Lenin, 1870-1824. Ele iniciou sua militância política no final da década de 1890. Líder da fração bolchevique do Partido Social Democrata Russo, foi uma das principais lideranças da Revolução Russa de outubro de 1917, que iniciou a construção do regime socialista no país. Assumiu a direção do governo revolucionário e retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Enfrentou o período de guerra civil entre brancos contra revolucionários estrangeiros e os vermelhos, adeptos da Revolução. Certo, e agora nós vamos falar sobre o Estado nazista e fascista. O nazismo e o fascismo foram movimentos antiliberais e também anticomunistas. Olha só, tinha lá o movimento liberal, aí veio o socialismo dizendo não concordo, não tá legal esse negócio, porque vocês estão deixando os pobres de lado. Aí surge um movimento que vai contra o socialismo, ou seja, o comunismo, né? Eles eram anticomunistas e eles eram antiliberais. E aí, porque eles eram muito parecidos, tanto o movimento nazista quanto o movimento fascista, que eles tiveram o nome, a expressão de nazifascismo, porque eles eram muito semelhantes. O fascismo foi um movimento político surgido na Itália na Primeira Guerra, no primeiro pós-guerra, liderado por Benito Mussolini. Nacionalista, fundamentava suas origens no restabelecimento das glórias do Império Romano. Olha o tanto como estava lá no passado. Com objetivos de expansão imperialista, o fascismo teorizou um sistema peculiar no qual o Estado personificado, olha só, todo mundo querendo usar o Estado, né? O Estado personificado em um único partido, esse partido de massa, organizado de forma hierárquica. O Partido Fascista era o único criador de direito e da moral, não havendo limites para a sua autoridade. Pensa, toda a oposição era proibida, não podia falar, não concordo, estando sujeita à ação da justiça. Olha só, eles pegaram aquilo que já tinha sido um up, uma coisa muito boa, que foi a criação do executivo, legislativo e o judiciário. Aí, no caso, o executivo ia controlar essa questão da ação da justiça para punir todo e qualquer que fosse contra essa ideia fascista. Para o fascismo, a nação era uma unidade moral, política e econômica, que se realizava integralmente no Estado. O regime fascista desprezava os valores do individualismo liberal e se colocava em oposição frontal ao socialismo. Só tá piorando, né? O nazismo foi um movimento político que surgiu na Alemanha após o fim da Primeira Guerra Mundial, fundamentado na ideologia formulada por Adolf Hitler em seu livro Minha Luta, né? O Estado nazista esvaziou o parlamento, dissolveu a oposição pela violência e submeteu toda a sociedade ao partido nazista, ou seja, ninguém teve opção, né? Vai ser isso aqui e pronto. O nazismo se diferenciou do fascismo em função de seu programa racista, que pregava a supremacia da raça ariana, da xenofobia, que era a aversão ao estrangeiro, e da perseguição étnica aos judeus, ciganos e também aos comunistas, homossexuais, deficientes físicos e mentais. Mesmo com o fim desse modelo de Estado após a Segunda Guerra Mundial, ainda é possível encontrar diversos grupos e partidos que defendem os ideais nazifascistas. Inclusive aqui no Brasil nós temos muitas células nazifascistas. E esses fenômenos podem ser observados no crescente fortalecimento dos partidos ultranacionalistas, tipo
extrema-direita e de movimentos neonazistas em várias partes do mundo. Isso não é legal. Certo, vocês lembram que eu falei sobre a questão do Estado neoliberal? O Estado neoliberal, ele começa na década de 80 agora, pertinho de nós. Os Estados Unidos e a Inglaterra aplicaram grandes choques, em suas estruturas econômicas com o argumento de que o estado de bem-estar social não foi eficaz. O estado de bem-estar social, já expliquei, foi aquela política toda para poder ajudar as famílias muito pobres. E isso quebrou o Estado. Isso causou um grande problema. Houve muitos problemas nas estruturas econômicas. Então, com o argumento de que esse estado de bem-estar social não foi legal para reduzir a pobreza e distribuir melhor a renda, e de que as melhorias ocorridas resultaram mais das riquezas produzidas pelos países do que da política de bem-estar social. Ou seja, ela não conseguia se manter por si própria, ela precisou de usar toda a riqueza que o país já tinha. Então, os governos de Margaret Thatcher, na Inglaterra, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos, foram os precursores dessa crítica da reestruturação do modelo de Estado. Aí surge o Estado neoliberal. Margaret Thatcher foi a primeira ministra do Reino Unido pelo Partido Conservador por 2 mandatos, de 79 até 90. A política do governo de Thatcher foi orientada pela desregulação da economia, diminuição dos gastos públicos com educação, habitação e previdência privada. Inclusive, ela é extremamente criticada por isso, porque eles chamam a dama de mão de ferro, porque a bicha era malvada mesmo. Então, tinha a privatização das empresas estatais, flexibilização das leis trabalhistas. Então, por isso ela ficou conhecida como a Dama de Ferro, pela sua política de enfrentamento dos movimentos sociais e de oposição ao socialismo. Ou seja, todas essas coisas que eu citei aqui, diminuição dos gastos públicos com a educação, habitação, previdência social, tudo isso aí ferra com o pobre. Ferra, mas ferra ferradinho. Então, o governo do Ronald Reagan apresentou postura semelhante ao governo Thatcher. Menor intervenção do Estado na economia, redução dos gastos públicos e redução dos impostos. E essas mudanças tiveram por base valores como livre mercado, livre iniciativa, além do estabelecimento do consumo e da riqueza, como metas primordiais. Os teóricos dessa corrente, como Frederick Hayek, Milton Friedman, respectivamente com o Hayek escreveu O Caminho da Escravidão e o Friedman escreveu O Capitalismo e a Liberdade, foram denominados neoclássicos ou neoliberais. Os teóricos neoliberais afirmavam que somente a liberdade econômica produziria indivíduos e sociedades livres. A desvinculação entre a economia e a política seria o caminho para a prosperidade econômica, conduzida pela diminuição progressiva da participação estatal na economia. E vale lembrar que aqui no Brasil o neoliberalismo chegou com força, e quem mais levantou essa bandeira, quem foi um dos primeiros a levantar essa bandeira, foi o Fernando Henrique Cardoso, que começou a privatizar e por fim chega no Temer, que faz uma diluição aí dos direitos trabalhistas, e, enfim, até chegar onde nós estamos. Então, em minha opinião, o neoliberalismo não favorece as camadas mais pobres. É isso. Então, nossa aula é isso. E a gente se vê na próxima oportunidade. Até mais. Se cuida.